nós voltamos com a Flávia para nos contar o concreto. Como é que nós conseguimos tanta prosperidade? Mas nas palavras dela. Vamos lá, Flávia. Bom, então, em suma, o trabalho é dividido em duas partes. A primeira, da retirada das crenças negativas, através do procedimento neurobiológico que eu trabalho. Ajuda o paciente a identificar as crenças negativas que ele apresenta em relação a esse tema. Se percebemos que ainda tem alguma crença limitante, você pode ter todas limpas. Se você tiver uma limitante, não vai adiantar nada. É aquela que, independente do que aconteça, nada vai dar certo. Você limpa todas. Se você tiver essa, independente do que aconteça, nada vai dar certo. Então, essa é uma crença limitante. Um exemplo. Em retirando essas crenças limitantes também através dos processos neurobiológicos, entra, claro, a parte prática da administração mesmo, né, em relação ao dinheiro. Mas é importante salientar a necessidade mesmo dessa primeira etapa, que é uma parte abstrata do dinheiro. Porque se a pessoa começa a realmente realizar essa segunda etapa que eu vou ensinar, né, a prática, da parte prática, se ela tiver crenças negativas, um pouquinho lá na frente vão acontecer coisas e que ela vai falar, tá vendo, não adianta. Serão óbvios. Ela vai retroceder. Então é fundamental, então, mesmo, que o paciente retire essas crenças negativas, que é o cerne da questão. Tá. Certo? Aí, na segunda parte, da parte prática, existem várias regras, né, para essa função de como administrar o dinheiro. Então, existem 4 regras gerais e depois 6 regras específicas. As 4 regras gerais são... Anota, gente, caneta. Primeira regra, gastar, óbvio, menos do que o poder de compra que nós temos, certo? Isso é uma coisa óbvia, mas a maioria das pessoas não faz isso. Como as prestações ficam com facilidade no mercado, elas acabam uma parcela aqui, uma parcela ali, a hora que ela vê, faltou um pouco do ganho dela. Então, sempre gastar menos do que o poder de compra. Segunda regra, dar dinheiro, literalmente. Todas as vezes que nós, sem as crenças negativas, já com crenças positivas instaladas, porque também tem as crenças positivas que esvazia as negativas, colocam as positivas no lugar. E aí, nessa parte prática, todas as vezes que a gente entende, então, que eu posso doar dinheiro, porque isso vai retornar para mim... Fazer doações. Não fica aquele negócio, mas vai faltar. Pelo contrário. É porque quem não doa, ele tem o medo de faltar, não é? Tem medo de faltar, exatamente isso. Então, inconscientemente, fica aquele ranço e a pessoa acaba não fazendo e patina da mesma forma. Então, gastar menos do que o nosso poder de compra, doar dinheiro ou dar mesmo dinheiro, não precisa ser doações, né? A gorjeta mais gorda, qualquer coisinha. Desde que dê. Cada um escolhe uma parte da sociedade para ajudar. Tem uma outra que é fundamental, que é fazer o chamariz. O que é o chamariz? O chamariz é guardar 10% de tudo que você ganha, aufere, para não gastar nunca. Gente, tá, mas olha, não, e é o chamariz porque esse dinheiro, onde tem dinheiro, chama dinheiro. Então, na verdade, um poupar diferenciado, que depois nas específicas eu vou explicar melhor como funciona. Mas o chamariz é assim, olha, ele só pode ser gasto para coisas que não são roubáveis. O que não são roubáveis, gente? Tudo se rouba nosso hoje em dia. Não são perecíveis. Então, o que não são roubáveis? Calma. Explique. Vou terminar de falar as 3 regras e eu vou explicar. Desesperada, gente, quero prosperidade. Então é o seguinte, funciona aí o chamariz para não gastar nunca em hipótese alguma, desde que não seja um objeto roubável, não seja perecível e seja bem durável. A única coisa que se enquadra é um bem, é um imóvel. Tá. Certo? O chamariz, então, ele só pode ser investido... Basiquinha, minha irmã, ela quer que nós em um imóvel. Estamos em um imóvel. Tá. Não, você vai guardar. Você só vai gastar, se realmente juntar um montante, você só pode gastar num imóvel. Entendi. Aí, Mônaco. E produção. Em Mônaco. E aí, então essas são as regras, a terceira regra das 4 gerais. A última, óbvia, que todas nós estamos carecas de saber, guardar dinheiro, né, e comprar à vista. Comprar à vista é o negócio. Dessas gerais, fica um pouco vago ainda. Para mim foi fácil eu fazer isso, porque eu já trabalhava a minha cabeça há muito tempo. Então eu só trabalhava com essas 4 regras gerais e realmente mudou a minha vida. Mas aí
tenho também outras regrinhas que vai facilitando para quem, por exemplo, eu tenho R$100 para começar esse processo, entendeu? Então vamos gerir R$100, gente. Então como é que funciona? Primeira coisa, olhar para o que a gente já tem. Não tem como a gente gerir um dinheiro que não existe. Então sempre temos que aprender a gerir o que já existe. Não interessa se você tem 10 ou R$100 na conta. Eu vou dar o exemplo dos R$100 porque fica mais fácil para vocês entenderem, mas sempre olhar para o que a gente já tem. Inclusive isso incita a gratidão. Quanto mais gratidão nós temos pelo que já possuímos, mais coisas boas vêm. Isso é uma lei universal de prosperidade no geral, não só financeira. Então tá, eu tenho R$100. Desses R$100 que eu acabei de receber, 10%, na verdade, vou começar diferente. 5% é para mim mesmo, é o meu salário como um merecimento que o brasileiro já tinha dificuldade de aceitar lá atrás. Ele não é merecedor, ele só ele se não chibata, né? Agora ele já é um merecedor. Agora ele já se sente capaz. Desses R$100 ele guarda então 5% para uso próprio dele, no que ele quiser, é o salário dele, tá? Ok. 10% para doar, de novo, entrou os 10% para doar. 5 para si e 10 para doação. E 10 para doação. Depois vem os 60% para as despesas. De fato, é o grosso que você vai saber lidar com esses 60%. Depois vem mais 10% para você poupar do chamariz, lembra? Para você chamar dinheiro, você tem que ter um pouquinho de dinheiro aquele consigo. para não gastar nunca, Tá. lembrem. Depois, mais 10% para você realizar sonhos. Então, são coisas grandes que depois você vai juntando, qualquer coisa, viagem, qualquer coisa. Não é o imóvel, que o imóvel já se adequou ao chamariz. Tá. E o último 5% para você gastar no que você quiser. Então, na verdade, você tem 10%. Sobrou ainda, viu, gente? 5% inicialmente para o seu salário de merecimento. Tá. E 5% no final para você daí ou doar, ou investir no chamariz, ou investir nos outros 10% dos sonhos, ou você coloca nos gastos, nas despesas, pode aumentar as despesas, enfim. Se as pessoas seguirem exatamente essas regras, eu não tenho dúvida de que a prosperidade será dada, entendeu? Porque é impossível não dar certo. A questão é, ninguém sentou com a gente para mostrar em números como é que funcionavam as coisas. Sim. E para retirar a maneira errada de como a gente pensava a respeito do dinheiro, entendeu? Ou seja, na primeira fase, você não pode se preocupar em como você vai conseguir essa meta. Você tem que crer nessa meta. Você vai alcançá-la. Você vai sentir positivo, agir positivo. Você vai esvaziar um lugar que foi cheio de coisas negativas. Sim. Pela política, pelos pais, seja o que for, ok? Na primeira fase, o como não nos interessa. Não interessa. A segunda, o como interessa. É você saber gerir esses R$10 ou estes R$100 com essa porcentagem que você nos fez. Sim. É isso mesmo? Porque a maioria das pessoas, elas já querem começar a aprender a gerir um dinheiro que elas não existe esse dinheiro. Então é impossível. Então primeiro é ficar com o concreto, olhar quanto que eu tenho na conta. Eu tenho X, desse X eu vou fazer a porcentagem e quantas dívidas? E vou começar. Sim, óbvio, claro. Se você tem R$100, você vai começar já com um bônus, né? Caso não tenha, tanto o 5% de merecimento tem que estar ativo para você, porque você já tem que se sentir merecedor dessa mudança de vida. Então, a primeira coisa é eu sequestrar 5% para mim, porque eu sou merecedora, porque eu já esvazei de tudo de ruim, não é? Sim. 10% ou 5% do chamariz, depende da quantidade de dívida das pessoas, se é muito, faz 5% ou 10% se é possível, e o resto aumenta além das despesas, passa para pagamento de contas antigas, até zerar e começar esse processo que eu expliquei. Ah, tá. Em primeiro lugar, retém isso que foi anotado. Sim. Como é que os seus pacientes que estão fazendo essa terapia com você têm respondido? Certo. Existe sim um número dos pacientes que iniciam esse processo, aí eles se veem com outras necessidades no meio e não passa para a segunda fase, depois é que volta, então eu ainda tenho alguns que eu estou no meio do caminho, porque apareceram outras situações que o paciente preferiu deixar de lado a saúde financeira para voltar a outras questões. Os pacientes que, graças a Deus, já tiveram alta e, de fato, todos falam, nossa, Flávia, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E tem muitos, inclusive, que eu dou palestras, as pessoas me escrevem, dizendo que realmente elas conseguiram sozinhas, inclusive, não necessariamente precisa ir para o consultório. As pessoas que vão aprendendo isso, é totalmente possível. Como eu consegui sozinha, as pessoas também podem conseguir. O que uma ser consegue, outro também consegue. Sim, perfeito. Não é?
E algumas pessoas precisam de mais ajuda, porque também tem muito mais crenças negativas, enfim, depende de cada caso. Agora, eu tenho recebido respostas muito positivas a respeito desse trabalho, que é o que me motiva. Eu faço assessoria então para empresas e para pessoas físicas e amo, porque de fato quem consegue colocar em prática isso muda a vida, como graças a Deus eu mudei a minha. Então é só realmente você colocar em prática. Tudo precisa de energia. O nosso relacionamento precisa ser alimentado, senão morre. Da mesma forma, o nosso relacionamento com o dinheiro. A gente precisa enfrentar de frente, entendeu? A realidade é dívida, ou não tenho dívida, mas também não consigo guardar. A pessoa enfrentando isso de frente, sentando para realmente fazer as coisas certas e retirando as crenças, não tem erro, a pessoa conseguirá ser próspera. E lembrando que a prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é um conjunto de fatores que faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida boa dentro daquilo que ela deseja. Mesmo porque, gente, eu já faço assim um adendo, porque eu sou uma mulher de muita fé e assim, Deus nos fez a sua semelhança e nos fez para sermos prósperos. Ele não fez a miséria. Nós homens criamos as nossas dificuldades, as nossas diferenças, entendeu? Então, se um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus é apto para trazer abundância para a vida deles, para a vida dele, outros também o serão, tá bom? E eu quero terminar o programa com você nos elucidando se existe um lugar ideal de prosperidade, uma meta para sermos prósperos. Existem 4 únicos lugares de prosperidade financeira no mundo, isso é uma coisa geral. Existem as pessoas que conseguem apenas se sustentar, se autossustentar, realmente o autossustento e só. As pessoas que conseguem se autossustentar e pagar as contas. As pessoas que conseguem se sustentar, pagar as contas e poupar, guardar dinheiro. E as pessoas que conseguem esses 3 e o quarto é o que eu almejo, que eu ainda não alcancei e que eu vou alcançar, de fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, se você parar agora de trabalhar, você não precisa mais, porque o dinheiro já está trabalhando para você. Meu povo também entendeu? quer. Sim, todo mundo. Então, o 3º já alcancei, estou em rumo ao 4º. E é só com essas regras que eu passei, entendeu? Não fiz nada diferente. É que o ser humano é diferente na sua forma de pensar, né? Mas alguns falam assim, não, e já entra porque ele já está limitando ali, sim, né? Limitantes. Não, mas eu pagando as minhas contas, tá tudo bem, eu comprando um peru para minha família, tá tudo bem. Ele já está cortando, se limitando, né? Mas se para ele está bom dessa forma, ele vai ficar talvez nessa 3ª no máximo, ele vai chegar nesse 3º nível no máximo. Pagar as contas dele, as sobrar contas um dele e sustentar os dele. Sobrar um pouquinho. Entendi. Entendeu? Mas essa 4ª instância é o que muitas pessoas conseguem. Conseguem. E eu conheço pessoas que realmente conseguiram fazer isso. Não são artistas de Hollywood, são pessoas que moram em Avaré, inclusive. E não é impossível, nada é impossível, desde que a gente comece a agir diferente, pensar diferente e sentir diferente. É que algumas pessoas, elas já trazem, né, uma herança ali dentro delas, que só você sabe explicar, que elas nunca pensaram nisso, em como conseguiriam o dinheiro e como reteriam o dinheiro como elas fazem, não é? E outras precisam lutar, digamos assim. Eu sei que é errado a forma como eu estou falando, mas eu digo lutar com as armas que eu tenho e procurar um especialista para que eu faça tudo que você está nos orientando, não é? Sim. Algumas pessoas vão conseguir sozinhas, por mais facilidade, por observar, por estudar, ir atrás de alguma ferramenta, e algumas vão precisar de um suporte maior. Mas, independente, é possível chegar nesse quarto limite, que é o máximo. Muito bom. Entendamos que nós não fizemos errado até agora, mas essa vida é um aprendizado. Então, quando nós escutamos alguém que sabe um pouco mais que nós, né, absorvamos, né? Então, Flávia, foi um prazer enorme tê-la conosco. Sempre. Prosperidade para todos nós sempre. E eu quero vê-la mais vezes aqui no Camarim com Camila Cléo, abordando temas diversos. Com o maior prazer, sempre. Sempre. E nós ficamos por aqui no Camarim com Camila Cléo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!